Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da terceira série do ensino médio que assistem às aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui do canal Educação. E na nossa aula de segunda-feira, segundo momento com vocês, aula de literatura, nós vamos fazer uma revisão aí de literatura, trazendo o modernismo no Brasil e em Portugal. Assuntos que a gente já contemplou aqui nas nossas aulas, e para a gente findar o nosso primeiro semestre, que termina agora, essa semana, a gente vai estar tendo aula aqui no canal ao vivo até amanhã, e depois de amanhã a gente tem as avaliações que vocês vão fazer junto à Rede Seduc, tá? Vamos dar uma pausa e voltarmos em agosto para darmos continuidade ao projeto de mediação tecnológica e, é lógico, concluir o ano letivo de 2022, salvos de muita saúde e muito aprendizado, tá bom, gente? Bom, vamos lá, o nosso conteúdo de hoje, né, um conteúdo de revisão, vamos falar sobre o modernismo em Portugal e no Brasil, para a gente trazer para vocês aqui algumas informações importantes. Trouxe para vocês aí, olha, esse mapa mental, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas características, esse contexto histórico, né? O modernismo faz 100 anos, esse ano, em 1922, os modernistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila, Menotti del Picha, Anita Malfatti, todos eles, principais representantes dessa geração, aconteceram através daquilo que seria uma participação interessante aqui em torno do evento aqui chamado modernismo, né? Dentro desse aspecto aqui, a gente vai poder identificar essa possibilidade de nós percebermos aqui a geração responsável por esse grande evento. A Semana de Arte Moderna começou em 11 de fevereiro de 1922. Foi uma semana de arte programada para ser algo importante. Eles queriam exatamente trazer aí uma criticidade àquilo que eles não consideravam que o Brasil era independente das comunidades europeias, principalmente do que acontecia fora. A cultura, principalmente, era um dos elementos que eram rejeitados. Então, essa cultura nacional, nós tínhamos essa cultura nacional, segundo os modernistas, não, nós não tínhamos condições de termos essa cultura nacional. Vou escrever aqui, ó, de uma cor mais escura, né? Nós não tínhamos essa cultura nacional. Aí, olha, numa época de grandes transformações, como guerras, a Primeira Guerra Mundial acontecendo, o fim dela deixou toda aquela instabilidade, principalmente a possibilidade do segundo momento de guerra em menos de 50 anos, as influências das vanguardas europeias foram muito, muito, muito importantes para aquilo que seria a representação, vamos dizer assim, da Semana de Arte Moderna, principalmente porque eles vão estar aqui, juntos a esses principais autores aqui, ou a essas principais ideias aqui, contestando aquilo que eles apregoavam, uma literatura livre das amarras do passado. E aí a gente vai ver que todas essas ideias vanguardistas entram na cabeça desses jovens brasileiros aqui. A Anita Malfatti, por exemplo, adepta do expressionismo, né? Trouxe nas suas telas aqui a Boba, olha, a moça boba. A Boba foi uma das telas polêmicas que, em 1917, chamaram a atenção de artistas ou consagrados da nossa intelectualidade. O seu lado expressionista fez com que esses modernistas fossem notados. Aí é claro que os outros que se seguiram, por exemplo, o surrealismo do autor Mário de Andrade, o cubismo, que era adepto aí o Oswald de Andrade, o expressionismo, o cubismo, todas as vanguardas que a gente vai encontrar aqui em Tarsila do Amaral
fazem com que a gente possa perceber que esses artistas, eles se influenciam das ideias vanguardistas que aconteciam na Europa, mas querem provar que são livres. Por isso que uma das principais características aqui desse movimento foi essa, identidade brasileira. Eles queriam a famosa brasilidade, tá? Então, a brasilidade foi pensada como algo que pudesse, ó, mostrar a todos aqueles outros, né, o quanto nós tínhamos uma característica importante, que seria essa afetação de percebermos essa realidade tão interessante que é a nossa situação. E aí eles fizeram a Semana de Arte Moderna, alugaram o Teatro Municipal de São Paulo, fecharam a casa por uma semana, fizeram uma programação audaciosa, principalmente esse cara aqui, que foi praticamente o responsável, o mentor intelectual do movimento, né? Já que era dele as principais ideias, né? O organizador. A gente sabe que o mentor do modernismo, o grande divulgador, o grande incentivador do movimento, né, foi o Oswald de Andrade. Mas o Mário, que era de Andrade, mas não eram parentes, eram só coincidências de sobrenomes, também repercutiu de forma positiva aí esse processo. Então, fecharam a casa. São Paulo viu, em fevereiro de 1922, uma programação inusitada: artes plásticas, pintura, escultura, vernissagens, apresentações, temas, debates, todo tipo de movimentação artística. Por isso que a semana é semana de arte. Tem de tudo: música, escultura, pintura, declamações, projetos de apresentações teatrais, tudo isso para mostrar esses novos caminhos que a arte brasileira vai se consolidar. E aí a gente vai encontrar a primeira questão aqui. A gente vai pedir para que você, em 2 minutinhos, leia essa questão para poder a gente lhe informar melhor ou cadenciar melhor as informações que você trouxe ou que você vai pescar aí na questão com aquilo que a gente vai ver de resolução. 2 minutinhos aqui.
gente, olha, após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Ela é elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu talento, seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas. Gente, olha, esse episódio só para a gente poder contextualizar. Esse primeiro episódio aí é a exposição dela em 1917, exposição que fez com que o Monteiro Lobato fosse a público através de um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, chamá-la de doida, de paranoica, de artista com excentricidade. Não só ela, como os companheiros dela, os amigos dela modernistas. Mas o que esses artistas queriam? Né? Valorizar a cultura brasileira. De que forma? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Bom, vamos voltar de trás para frente para a gente poder aqui analisar. Buscar a liberdade? Sim, até que sim. Né? De suas figuras, respeitando os limites dos temas abordados. Uma das coisas que eles não vão querer é respeitar limites, porque os artistas modernistas estão à frente de tudo. Mantiveram de forma fiel à realidade? Lógico que não. Era contra essa reprodução fidelizada, né, essa reprodução mimética, que os modernistas quiseram se opor, para trazer um padrão artístico inovador. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a... Olha, era exatamente que eles estavam de saco cheio. Chega de cópia. Chega. O que eles querem é uma liberdade. Mas não a liberdade, como diz aqui, defender a liberdade limitada. Pelo contrário, o que eles queriam era exatamente isso, uma liberdade ilimitada. A alternativa correta, vamos aqui colocar uma coisinha aqui bem legal. Letra A. A busca da liberdade da arte brasileira, das normas acadêmicas. Era aquele princípio da ruptura, né? Valorizando as cores, a originalidade e outros temas nacionais. Olha aqui no nosso momento, ó, a ausência do formalismo, crítica aos conservadores, identidade brasileira, quebra dos preconceitos vigentes. Eles querem, olha, integrar a arte a várias expressões artísticas. Ruptura e inovação é a grande proposta do modernismo de 22. Vamos lá para a segunda questão. O trovador. Sentimentos em mim do asperadamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração, alerquinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Catabona, blum. Sou um tupi tangendo um alaúde. Muito bem. Vamos lá a esse texto de Mário de Andrade, viu, gente? Autor da primeira fase do movimento modernismo. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é, letra A, acompanha aí a leitura, abordado sublinarmente por meio de expressões como
Coração Arlequinal, de Arlequim, Arlequim, aquele palhaçozinho lá da cultura europeia, né? Que evocando o carnaval, remete à brasilidade. Arlequim não é brasileiro, não, eu acho. Verificando já no título que remete ao repentista nordestino, estudado por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. O repentista nordestino, o título é Trovador. Não sei. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso das expressões sentimentos em mim, do asperadamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde, blum, problematizado na oposição tupi selvagem vezes alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria a proposta do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, é exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho do brasileiro por suas raízes indígenas. Bom, nesse caso aqui, gente, abordado sublimarmente por meio das expressões coração arlequinal, como eu disse para vocês, o arlequim é uma figura, né, do teatro europeu, né? A gente já falou para vocês, ele não coloca o nome repentistas, ele coloca o nome trovador, e trovador faz parte da literatura europeia. Lamentado pelo eurílico, tanto no uso de expressões como pelo som do alaúde, bom, ele quer que você identifique onde está a questão nacional, recorrente da poesia, a chamada brasilidade. Quando o brasileiro teria a sua nação reconhecida? Quando daquilo que seria o confronto entre o tupi e a música europeia, né? Os dois poderiam juntos se fundir para que houvesse a valorização do elemento mais importante, que era a cultura brasileira. Foi essa a missão do grupo antropofágico de Oswald de Andrade. Propor que houvesse esse confronto entre a nacionalidade e o estrangeirismo, mas que, no final, a vitória fosse dada aos brasileiros. A alternativa correta, letra D, tá? Então, seria a letra D a alternativa que responderia de forma correta a segunda questão, tá bom? Vamos aqui a outra questão. Tá aqui a primeira capa do Manifesto Pau-Brasil, né? Foi uma revista publicada pelos modernistas Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e que teve essa capa aqui pintada pela própria Tarsila. É uma alusão à bandeira brasileira recém-editada, né? Porque essa bandeira aí com essa representação é do início do século passado, muito próximo ao surgimento do movimento modernista no Brasil. E aí eles fizeram a capa da revista e trouxeram aí essa representação. 2 minutos para você analisar e a gente volta para comentar. 2 minutinhos aqui.
Ok, gente, ó. Nessa revista, a revista Antropofágica, tem vários textos, né? Em que eles se manifestam. E um deles foi o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, lançado por Oswald de Andrade dentro dessa revista. Nos trechos ele diz: a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Nesse trecho aí, a gente consegue evidenciar o caráter político e reacionário dos modernistas do Brasil, nacionalista e primitivista do modernismo brasileiro, coloquial, mas ainda sofisticado da linguagem modernista, ludibriador e irônico dos autores do modernismo tupiniquim, conciliador e tradicional do comportamento de parte do nosso modernismo, tá? O que é que a gente vai encontrar aqui, gente? Ó, que é que os brasileiros modernistas, conciliador e tradicional, uma das coisas que o modernismo não gosta é disso, ó, de conciliar, e pelo menos das de primeira geração. A ideia era romper. Ludibriador e irônico dos autores do modernismo, irônico até que sim, mas ludibriador não. Eles expunham claramente o que é que eles queriam. O Brasil, né, ser exportado para o restante da Europa como uma cultura, né? Coloquial, mas ainda sofisticado, jamais. Modernista que é modernista joga a gramática no lixo. No caso deles, o que é que eles querem? Ser uma literatura nacionalista, primitiva, porque é como nós falamos, né? É como, sem nenhuma erudição. A alternativa correta aí, ó, que você vai marcar, é a alternativa letra B. Eles são nacionalistas e primitivistas. Por que que eles falam sobre o pau-brasil aqui, ó? Porque foi o pau-brasil o primeiro produto de exportação. O que eles queriam é que a cultura transformasse em produto de exportação tão privilegiado como fora o pau-brasil no passado, que movimentou toda a economia da Europa e se tornou algo extremamente privilegiado dentro das suas ações. Alternativa correta, letra B. Quarta, temos aí a tela O Abapuru, da Tarsila do Amaral. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia e pela invenção e pela surpresa. Olha a surpresa aí, cores da bandeira nacional, verde, amarelo, o azul e a forma desproporcional desse índio, Abapuru, que tem a cabeça pequena, mas tem os pés grandes no seu aspecto físico, já que ele foi explorado por muitos anos, né? Isso tudo, olha, ela traz uma linguagem nova. E aí, dentro dessa linguagem nova, o manifesto lá da movimento da poesia pau-brasil, lançado pelo Oswald de 1924, 2 anos depois da Semana de Arte Moderna, evidencia que o modernismo era revolucionário e reacionário, regenerador e passadista, libertário e vanguardista, simplório e evasivo ou ufanista? Olha aí, gente, o que é que eles querem? Liberte-se contra, tá aqui, ó, contra e contra. Então, é libertário, ok? E aí, o que é que eles querem? Algo que seja a geometria, que seja contra o detalhe naturalista, pela invenção e pela surpresa. Não tem coisa mais moderna do que a vanguarda. A alternativa correta, letra C. Eles são libertários e vanguardistas dentro do seu caráter altamente, impressionantemente. Bom, chegamos aqui, olha, ao movimento modernista. Depois da Semana de Arte Moderna, o movimento se organiza em torno de 3 elementos.
fases que vão estar contemplando seus autores e as ideias. A primeira fase é a fase heróica, tá, do movimento, a mais radical. É aquela que vem da Semana de Arte Moderna. A linguagem dos modernistas aqui, gente, é uma linguagem que valoriza principalmente os aspectos defendidos por ele. O coloquialismo, a espontaneidade, a capacidade expressiva, humor, ironia, sarcasmo, desvalorização da cultura tradicional, principalmente em relação à literatura, onde você pode jogar fora representações de regras e etc. e tal. E a influência das vanguardas europeias, né? A gente vai ver isso, olha, na poesia de Oswald de Andrade, quando ele, dentro do seu conceito literário, trabalha a questão das vanguardas europeias, do cubismo, né? Do cubismo e também do futurismo. O Mário de Andrade, com as suas representações surrealistas, uma das obras mais surrealistas que a gente vai encontrar dele é o seu livro mais importante, ou melhor, não é que ele seja mais importante, o mais conhecido nos vestibulares, que é o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. A gente também tem a produção do Manuel Bandeira, né? Esse Bandeira que veio lá de Pernambuco, morar no Rio de Janeiro e participar de um movimento em São Paulo. Olha aí a inter-relação entre esses vários espaços. E traz a poesia do cotidiano. Então, todos esses autores, por isso que eles são chamados de heróis, porque eles quebraram os tabus, eles quebraram com a literatura, quebram os conceitos tradicionais. E esses conceitos aqui são inaugurados para serem inovadores, tá? Então, a gente vai poder observar aí toda essa movimentação para rumo ao futuro. Bom, depois disso, nós temos a segunda fase do movimento, que é uma fase que a gente ainda começou a estudar, mas vai estudar com mais profundidade no segundo semestre. É a geração reconciliação, a geração de 30. Essa geração de 30, ela traz uma forte preocupação com os conceitos de literatura. A geração de 30 traz um processo de reflexão, maturidade, principalmente porque eles querem trazer para a sua literatura os problemas sociais. E há uma forte representação em relação ao estar no mundo, principalmente a análise desses sentimentos que o homem sente diante desse mundo tão cheio de problemas, tá? Aí a última fase do movimento é a fase geração de 45. É uma fase de reflexão, a volta do regionalismo, questão dos romances introspectivos, uma forte explicação sobre como se faz poesia, literatura moderna, essa questão da psicologia humana, enfim, voltando a ter aí continuar as informações de 30, mas resgatando também aí esse processo de revigoração da primeira fase da geração de 22, tá? Dentro desses aspectos aí. Bom, vou pedir aqui 2 minutinhos para você analisar esta questão e a gente fazer aí o processo de identificação. 2 minutinhos, por favor.
Gente, vamos lá, ó. Esse trecho aí, ó, faz alusão à primeira fase do movimento modernista, chamada fase heróica, né? Constituída de uma renovação, de uma geração que propunha renovação estética, principalmente quebrando com os paradigmas da literatura tradicional. Aí, olha, os representantes máximos, que são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, todos eles trabalharam com a liberdade formal dentro das suas expectativas literárias, né? Valorizando ou temáticas cotidianas, ou então a sátira, o deboche, ou então a riqueza de conteúdo que a literatura, a cultura brasileira possuía. Os manifestos desse grupo se intensificaram com a poesia pau-brasil e o movimento antropófago, e eles, inclusive, publicaram uma revista chamada Claxon. A poesia modernista, sobretudo da primeira fase, faz uma síntese dos pressupostos poéticos que norteavam a linguagem parnaso-simbolista, incentiva a pesquisa formal com base nas conquistas parnasianas a ela anteriores, confere ao nível coloquial da fala brasileira a categoria de valor literário, enriquece e dinamiza a linguagem, inspirando-se na sintaxe clássica, evidencia a retomada do discurso erudito filosófico. Olha, não gostam de discurso erudito filosófico, tá? Enriquece e dinamiza uma linguagem inspirando-se na linguagem clássica, de jeito nenhum, gente. Confere ao nível coloquial. Ah, sim, ó. Quebrar os padrões artísticos. Quais eram os padrões? Discurso erudito, sintaxe clássica. Então, o que é a novidade agora? Apresentar a fala brasileira como característica importante da sua literatura. Alternativa correta, letra C. Bom, vejamos aí o poema Irene Preta, Manuel Bandeira. Irene Preta, Irene boa, Irene sempre de bombo. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Olha, pode-se enquadrar o poema no modernismo, pois o poeta, letra A, expressa nitidamente preocupação com as coisas do cotidiano, incorpora aspectos da modalidade coloquial da linguagem, volta-se para a valorização dos aspectos formais, emprega linguagem conotativa, usa de linguagem tradicional. O que é que você acha aí, gente? Ó, o que a gente vai poder encontrar? Gente, ó, veja bem. Dentro desses aspectos aí, a gente vai encontrar, ó, aquilo que seria. Expressa nitidamente a preocupação com as coisas do cotidiano. É cotidiano você ir para o céu, morrer, ir para o céu, encontrar São Pedro. Bom, ele até é considerado o poeta do cotidiano, mas nesse caso aqui a cena não é um cotidiano, né? Incorpora aspectos da modalidade coloquial. Muito bem, gente, ó. Uma das coisas que eles mais gostam, trazem para a literatura a linguagem das ruas, tá bom? Então, a gente vai poder observar, licença, meu branco. Olha, ela se referindo de forma bem íntima, com São Pedro. Né? Licença, meu branco. E ele, bonachão, Irene, entra. Sei lá, precisa pedir licença, mulher. Então, ó, veja que ele incorpora essa linguagem mais fluida à linguagem literária. Vamos lá, olha aí o cartaz da Semana de Arte Moderna, gente, com o catálogo da exposição São Paulo, 1922. Olha lá os modernistas, Tarsila, Anitta, Mário e Oswald. A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 1922, marcou a entrada do modernismo artístico e literário no Brasil. Em 22/2 de 1922, poucos dias depois do fim da Semana de Arte, a Gazeta publicou a seguinte notícia.
Ao público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, sons sucessivos sem nexos, estão fora da arte musical. São ruídos, são estrondos, palavras sem nexos, estão fora do discurso. São disparates como tantos e tão cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar os nervos do público paulista. Olha aí, um texto criticando a Semana de Arte Moderna. Vixe, Maria, será que eu respondi? O teor da tal repercussão demonstra uma demolição das convenções estéticas tradicionais, a atitude radical da retomada das estéticas convencionais, a retomada da estética parnasiana, considerada superficial, a modernidade urbana introduzida pelo crescimento industrial, a relevância de aspectos nacionalistas vistos na quebra de antigos paradigmas. Olha, o que a gente vai ver que a repercussão demonstra é que esses artistas, né, acabaram com a estética tradicional. Por quê? Trouxeram poemas sem rima, sons sem nexos, dizendo que era música, ruídos, dizendo estrondos, palavras sem nexo, tudo fora do discurso. Ou seja, o que eles fizeram foi uma verdadeira demolição daquilo que era literatura. Alternativa correta, letra A. Vamos adiante. Estamos chegando aí ao final da nossa aula. 2 minutinhos para você ler a 8ª questão, gente. Gente, vamos lá. Em 1924, uma caravana formada por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e o poeta franco-suíço Blaise Cendrans, entre outros, percorreu as cidades históricas mineiras e acabou entrando para os anais do modernismo. O movimento deflagrado em 1922 estava se reconfigurando. Entre as características da reconfiguração do modernismo citada no texto, podemos incluir, letra A politização do movimento, o resgate de princípios estéticos do parnasianismo e indigenismo, retomada da tradição simbolista, a defesa da internacionalização da arte brasileira
e a valorização das tradições orais, a incorporação da estética surrealista, o apoio ao movimento tenentista e a defesa do verso livre, a defesa do socialismo, a crítica ao barroco brasileiro e a revalorização do mundo rural, a maior nacionalização do movimento, o declínio da influência futurista e o aumento da preocupação primitivista. Bom, gente, o que é que nós podemos dizer? Letra, entre as características da reconfiguração, seria uma forma da gente encontrar dentro de Mário, poeta franco-suíço, no caso aí, seria a forma da gente ver aqui a tomada, a incorporação da estética surrealista, no caso aqui, ó, a letra E, valorização, nacionalização do movimento, declínio da influência futurista em prol do surrealismo, dessas referências aí, e o aumento da preocupação primitivista, no sentido de resgatar a literatura brasileira dentro do seu aspecto mais importante, tá? Então, gente, acho que não vai dar tempo da gente... chegamos ao fim aqui, deu certinho aí o horário, né? Gente, olha, nós terminamos a nossa aula de hoje fazendo uma revisão sobre o movimento modernista brasileiro. Trouxemos várias questões que abordavam aí a Semana de Arte Moderna. Na semana passada a gente já tinha revisado aí o movimento modernista em Portugal, com Fernando Pessoa e outros nomes. E hoje a gente fez o apanhado em torno da literatura brasileira. E aí a gente encerra o nosso semestre com essa missão cumprida aí de ter trazido você, terceiro ano, até o modernismo. No segundo semestre a gente vai voltar de onde nós paramos e vamos concluir até as vésperas do Enem aí, um processo de preparação eficiente, tá bom? Me despeço desejando a todos uma ótima noite, uma boa semana de avaliações e conteúdos, e a gente retoma as nossas atividades aqui no canal com as aulas presenciais e ao vivo a partir de agosto, né? Depois desse período de recesso, nós vamos construir aí umas férias coletivas que nós temos aqui, tá bom? A todos vocês o meu abraço, fiquem em paz e com Deus e até a próxima, gente. Tchauzinho.